Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Monkey Man, Fúria Primitiva, filme dirigido, produzido, escrito e estrelado por Dev Patel, sua estreia como realizador, aliás, e um projeto que mostra como é difícil tirar um filme do papel independentemente de conexões ou de bons contratos e contatos na indústria de cinema dos Estados Unidos. É um projeto que já tem pelo menos 10 anos de discussões e que desde 2018 Dev Patel coloca como prioridade. Inicialmente ele pede para o Neil Blomkamp dirigir o seu filme, e o Neil Blomkamp, segundo as palavras do Dev Patel, disse que rejeitou o projeto porque o Dev Patel, que deveria ser o diretor, ele tinha conhecimento em cinema e ele precisaria ter amplo controle criativo do filme. Por conta da pandemia, as rodagens foram super comprometidas. Esse filme inicialmente tinha um contrato de distribuição com a Netflix, e a Netflix pagou caro pelos direitos, 30 milhões de dólares, só que quando o filme foi finalizado, a Netflix decidiu abrir mão dos direitos, vendeu para a Universal com o intermédio do Jordan Peele, que acabou se tornando produtor executivo e um nome muito importante também para a promoção do filme. A Netflix decidiu se desfazer desse projeto porque seria um tanto quanto controverso pelas questões políticas e religiosas no ambiente da Índia. A Netflix tinha comprado como um John Wick indiano e encontrou em Fúria Primitiva mais do que ação. E eu já comentei muito aqui no canal em várias críticas como o John Wick acaba estabelecendo um parâmetro para ação contemporânea. É uma franquia extremamente importante. Monkey Man, ao tentar se escorar em John Wick apenas para marketing e promoção, porque tem diferenças bem importantes que eu já vou tratar a seguir, mostra a relevância do longa. Vários tentam copiar essa fórmula, poucos conseguem trazer alguma novidade. No caso do Dev Patel, eu vi um comentário dele que eu achei muito curioso no circuito de entrevistas, que ele diz que ele é um grande fã da ação, só que ele acredita que vários diretores de ação e vários produtores de ação acabam não sabendo trabalhar bem com o gênero atualmente. Então ele até trouxe a comparação que para ele a ação contemporânea seria um amor colegial que está namorando com a pessoa errada. Então ele vem também para trazer uma nova ideia e para tentar se desvincular daquela ideia que a ação atualmente tem que seguir o parâmetro John Wick do começo ao fim. O que isso significa na prática? Bom, que o Dev Patel propõe uma ruptura com aquela ideia de que a ação precisa ser frenética do primeiro ao último minuto também, que aquela ação que precisa ser extremamente empolgante você deixa a história de lado só para várias tomadas de violência e também abordagens criativas nisso, mais uma vez pegando como referência ao John Wick. Ele quer trazer debate político, religioso, questão do cotidiano na Índia e sistema de castas. Por isso que a Netflix talvez tenha imaginado uma coisa e quando viu que recebeu outra, preferiu se desfazer do filme. Mas falando em processo criativo, no geral, eu quero deixar um recado da EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que patrocina o vídeo de hoje. Se você pensa em uma nova profissão ou carreira, esse é um bom momento para considerar, quem sabe, um curso da EBAC, que tem mais de 150 opções disponíveis em várias áreas do conhecimento. Na área do audiovisual, o curso de roteirista da EBAC é uma opção excelente para iniciantes, escritores e produtores de conteúdo que planejam se especializar e trabalhar na área. As discussões envolvem desde gêneros narrativos e metodologias para criar roteiros, até storytelling e linguagem visual. Os professores da EBAC são atuantes no Brasil e no exterior, o que é importante levando em conta a área escolhida. Na EBAC você monta o cronograma de estudos de acordo com o seu tempo, escolhendo os melhores horários, e também você tem um acompanhamento para a construção de um portfólio para a entrada no mercado de trabalho. Um outro grande diferencial é o suporte de tutores com acompanhamento individual que atuaram no mercado de trabalho e que dão suporte para corrigir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso. Então essa é uma boa oportunidade para buscar por um novo curso ou profissão. Na EBAC você tem pagamento facilitado via boleto e com o cupom da Lenogari EBAC tem mais R$200 de desconto. Informações no QR Code ou no link na descrição do vídeo. Voltando para Monkey Man, tem um outro paralelo interessante que eu faço. Eu adianto assim, eu gostei mais da história base do que necessariamente da ação, mas ainda assim é uma ação de riscos. Eu me lembro de ter visto uma entrevista do Stallone no ano passado, na época do Festival de Toronto, que eu fiz a cobertura aqui no canal, que o Stallone diz que antigamente os atores gostavam de correr risco e hoje em dia ninguém mais corre risco no set, todo mundo usa dublês e tenta se proteger também para não se machucar. Monkey Man não se tornou só o projeto de amor e paixão do Dev Patel, como um projeto que tem um caos, primeiro por conta da pandemia, depois por conta de vários atrasos, problemas no set quanto a gravações interrompidas, porque o Dev Patel ficou doente, quebrou a mão, e isso também para um projeto de baixo orçamento
acabou sendo determinante para algumas situações atípicas, como por exemplo, em uma cena, usar um iPhone porque não tinha outra opção para gravação. Levando em conta tudo que é promovido, que é mais que o John Wick indiano, o que fica de Monkey Man, na minha opinião? Bom, fica um projeto de risco com uma ideia interessante para trazer contexto, base de discussão, repito, política, religião e sociedade na Índia, o que acaba se tornando um tema sensível. E se a Netflix abriu mão pensando que teria problemas na Índia, porque colocaria esse filme como um grande lançamento, não é que ela acabou acertando, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, em abril de 2024, o filme só vai estrear na Índia caso os produtores aceitem vários cortes estabelecidos pela censura local. Eu diria que Monkey Man, ele reconhece o que John Wick representa para a ação, mas ele vai por um outro caminho, dando mais ênfase para a história e para esse estilo do Dev Patel, que como grande fã de ação, diz que sente falta também de uma articulação não só na busca pela vingança, mas em como você constrói essa vingança. Dev Patel interpreta um homem ainda profundamente abalado por um trauma de infância que ganha dinheiro como lutador. E quando ele descobre uma maneira de frequentar os locais que são acessados pela elite indiana, logo vê a oportunidade de acertar as contas com quem destruiu sua vida. Esse filme trabalha com vários aspectos da cultura indiana, tem toda uma relação importante quanto ao deus macaco do hinduísmo. Eu não conhecia muitas coisas dessa tradição. Depois que eu assisti o filme, eu acabei pesquisando e eu até deixo essa recomendação, porque eu acho que se você não conhece tanta coisa, tem muita questão da imagética do filme que está ligado a essa tradição hinduísta, que eu acho que acaba se tornando um diferencial e tanto. Inicialmente até criada a persona do homem macaco por conta da máscara, ele seria um lutador, então ele adota essa máscara, só que isso tem um outro desenvolvimento que é bem especial no acompanhamento do filme e no progresso do personagem. O que nós sabemos sobre esse homem é que seu passado é bem conturbado e a sua vida se tornou um verdadeiro inferno. Com isso, flashbacks são usados para sustentar um trauma profundo que dificilmente seria apagado. O roteiro dá muita atenção para o que eu vou chamar de ação pausada, porque você vai ter uma cena mais intensa com longas pausas para explicar o que será colocado adiante para discussão e também na busca dessa vingança. Então não é aquela ação frenética do começo ao fim, não é aquela coisa de uma onda com vários inimigos diferentes, de capacidades diferentes. O inimigo está posicionado desde o começo do filme e você tem essa longa construção na busca por derrotar esse inimigo. E aí as histórias de fundo desse homem misterioso, que não é identificado, né, ele é chamado de Kid durante todo o filme, acabam vindo à tona. Então tem uma questão quanto à família, tem uma questão quanto à tradição, tem o sistema de castas também, o privilégio das elites, e com isso a articulação de uma elite corrupta que toma conta de uma cidade da Índia, junto da questão do guru religioso charlatão, com grandes promessas, seguidores, e que aí ele está também totalmente articulado dentro dessa elite com muitos interesses, especialmente políticos. Eu também vi uma história bem interessante do Dev Patel sobre essa iconografia em torno do Hanuman, esse deus macaco do hinduísmo que eu citei, que é a seguinte: quando um dia ele entrou numa academia na Índia, tinha um pôster enorme desse deus macaco junto de um pôster enorme do Arnold Schwarzenegger, e aí ele busca muito essa questão do culto e da própria iconografia que acaba sendo montada. Como eu disse, eu não conhecia, e pesquisando mais, dá para aproveitar muito várias situações do filme que você tem quase que uma transformação de super-herói, daquele homem macaco só por conta da máscara, que se torna o homem macaco por uma evolução que você acompanha pelo treinamento. Então existe uma montagem muito interessante que articula religião e articula iconografia e a representação desse homem macaco. O título ele acaba se tornando bem ambicioso e eu acho que é complicado quando você tem, né, essa tradução Monkey Man que vira fúria primitiva em um mercado como o Brasil, que dá conta muito mais da ação, né, dessa busca pela vingança, do que toda essa articulação feita com a religião que me chamou muito a atenção, que eu coloco como um grande destaque também. Agora, se você está interessado só pela ação, eu tenho que te falar que as cenas são bem pausadas e esse filme ele busca por várias explicações para pautar a cena seguinte de ação. Então, um grande diferencial é assim, você vai ter brutalidade? Vai. Tem cenas violentas, tem uma questão toda quanto o registro da morte, só que o filme
ele busca muito pela história de fundo para mostrar o porquê que esse homem tá em busca da vingança. E eu penso que o Dev Patel é um grande ator, só que como diretor, infelizmente ele cai no uso comum da câmera trêmula para ação, investindo em sequências de cortes rápidos para tentar gerar intensidade. Então não é ação coreografada, em vários casos é uma ação sugerida que não tem um bom ritmo na minha opinião. Isso, gente, eu admito que me causou um profundo conflito porque eu adorei a base desse filme para justificar a ação. E eu não gostei das cenas de ação. Em 2 momentos eu me lembrei, pelo uso da câmera trêmula na ação, de um outro filme que eu comentei aqui no canal que infelizmente eu não gostei, que é Snake Eyes, que busca exatamente isso. Câmera trêmula, cortes rápidos e você passa a sensação de intensidade para o público. Então o registro da ação não é bom, mas o filme tem um timing cômico ocasional que é muito interessante. É um filme que ele pauta religião, sociedade, costumes, ele coloca um trauma como algo extremamente importante e que não se torna só uma desculpa para buscar pela vingança. Só que eu fiquei com a impressão de que a montagem escolhida para o filme, junto de todo o aparato de captação, é muito bom para um trailer, porque aí você vende a ideia de que vai ter uma tomada estendida do que apresenta no trailer, sendo que no trailer é o corte do corte, que seria mais ou menos um suprassumo do que você encontra na ação de Monkey Man, o que é um pouquinho frustrante. Ainda assim, é diferente de tudo que vem sendo feito na ação, especialmente pela base e contexto. Para Monkey Man, nota 7. No fim das contas, eu fiquei feliz que esse filme teve uma janela no cinema, porque dificilmente conseguiria caso tivesse sido lançado pela Netflix. Seria aquele filme com 2 ou 3 semanas de lançamento no streaming que depois, quem sabe, seria esquecido no catálogo sem uma boa promoção. Agora tem o lançamento nos cinemas, depois home video e aí mais tarde streaming, então você tem etapas de discussão do filme e eu vou continuar acompanhando também o lançamento aqui no canal, especialmente nas lives. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!